Olá, povo de Deus, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um de vocês. Deus abençoe sua casa, sua família, tá joia? Deus abençoe tudo aquilo que você traz em seu coração. Nós vamos então hoje falar sobre o capítulo 52, tá? Desse livro aqui, ó, maravilhoso, Juliana de Norwich, Revelações do Amor Divino, tá bom? E hoje ela vem mais uma vez aprofundar, né? Aprofundar aquilo que Deus revela, que Deus coloca no coração dela, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Amém? Então hoje ela vai trazer para nós aqui, né, sobre algumas coisas ainda relacionadas à queda, algumas coisas relacionadas ao nosso pecado, né? E como é que ela consegue trazer então até ao nosso coração esse conforto para que a gente possa a cada dia mais estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, né? E realmente vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Ela inicia dizendo assim, que nessa imagem ela vê que Deus se alegra por ser nosso Pai, se alegra também por ser nossa Mãe e se alegra por ser nosso próprio esposo e a nossa alma ser a sua amada esposa. Então existe toda uma junção, ou seja, em Deus existe tudo, né? Em Deus existe tudo, em Deus há tudo e em Deus está tudo. Então que nós possamos então absorver isso dentro do nosso coração e dentro de todo o nosso ser, tá joia? Ela segue colocando para mim e para você que Cristo se alegra por ser o nosso irmão e também se alegra por ser o nosso Salvador. E essas são 5 grandes alegrias, olha só que ela vai colocar para nós. Como ela entende, né, que ele deseja que eu e você nós possamos desfrutar, nós possamos então assim louvar, dar ação de graças, nós possamos amar, né? E que nós possamos se sentir homens e mulheres abençoados, então, eternamente. Então, que o Senhor seja realmente o Senhor da nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração, que verdadeiramente nós possamos sentir em nós esse Cristo como nosso Salvador, como Salvador da nossa vida e das nossas almas, né? E que nós possamos desfrutar, nós possamos dar graças, nós possamos amar, nós possamos nos sentir abençoados com toda essa situação, com toda essa visão que essa mística de Deus ela passa para nós, tá? Ela segue colocando para nós da seguinte forma, tá? Por Cristo, eu e você, nós somos protegidos. Protegidos então pela graça do seu toque, nós somos então elevados a essa verdadeira confiança de salvação. Então, quando nós sentimos a graça de Deus, quando nós vivenciamos e nós sentimos esse toque de Deus na nossa vida, nós somos elevados, né? Elevados a essa confiança de que eu e você nós somos salvos e que temos que viver como homens e mulheres que são realmente salvos, né? Trazer isso à mostra, como? Testemunhando, né? Testemunhando com as pessoas aquilo que realmente nós sentimos e aquilo que nós procuramos viver. Pela queda de Adão, a gente é destruído, né? De uma maneira particular nos nossos sentimentos, pelo pecado, por várias dores, né? E infelizmente por essa queda ficamos muito tempo assim obscurecidos e nós não conseguimos aceitar, né, qualquer tipo de conforto. Então vem Jesus até nós, né? Até as nossas intenções, porque ela vai dizer para mim e para você que na minha intenção, que na sua intenção, permanece Deus, em que a nossa alma, todo o nosso ser, verdadeiramente nós confiamos, né?
e confiamos também na sua misericórdia, na sua graça, certo? E esse é o verdadeiro propósito de trabalho, do trabalho de Deus em nós. Nós possamos ter confiança, né? Nós possamos ter fé, e que com essa confiança e com essa fé nós tenhamos o verdadeiro acesso à misericórdia de Deus, certo? Ela segue dizendo que pela bondade, a bondade de Deus, essa bondade abre para nós os nossos olhos, abre o entendimento, né? E a cada vez mais a gente vai caminhando de acordo com aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. E à medida que a gente vai se abrindo a isso, vai ficando as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão ficando de uma maneira, como é que eu posso colocar assim, o véu que ainda pode cobrir os nossos olhos, ele acaba realmente caindo, e a gente começa a ter uma visão realmente de Deus, como a alma deseja, como o Espírito deseja, e também como a nossa carne anseia, né? E também deseja. Assim, ela vai dizer, apenas por essa nossa mistura tão maravilhosa é que conhecemos o nosso eu, o nosso semelhante cristão, nossos semelhantes cristãos, e em que caminho nós devemos nos manter. Devido à maravilha desses sentimentos variados, exceto aquele mesmo assentimento santo em que assentimos a Deus quando sentimos. Então, olha só, verdadeiramente estabelecendo o nosso desejo de estar com Ele, e com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Aí eu grifei aqui, ela diz assim, e então odiamos e desprezamos as nossas terríveis agitação e tudo que pode ser ocasião de pecado espiritual e corporal. Então, quando esse assentimento, esse consentimento, né, ele acontece, ou a cada dia ele vem acontecendo dentro de nós, ele vem sendo moldado, ele vem se encaixando, a gente vai recebendo isso dentro do nosso coração, o que acontece comigo e com você? A cada vez mais nós vamos nos moldando ao desejo, nós vamos nos moldando à vontade, nós vamos nos moldando aquilo que é realmente do assentimento e do consentimento de Deus. E aí, olha só, ela vai dizer para mim e para você o seguinte, que existe, vai permanecer, e assim permanecemos nessas misturas todos os dias da nossa vida, tá? Porque Ele deseja que a gente confie nele, né? E que Ele deseja também permanecer comigo e permanecer com você. E aí ela traz uma coisa bastante interessante de como que é essa permanência. É algo que talvez você já até saiba, até conheça, né? Mas ela coloca de uma maneira tão simples e tão objetiva que isso entra como uma flecha dentro do nosso coração. Então, essa mística Juliana de Norwich, ela vai dizer assim, tá? Primeira maneira que Deus está comigo e com você. Ele está comigo no céu, tá? Tá bom? O verdadeiro homem em sua própria pessoa divina, atraindo-nos para Ele. Isso foi mostrado na visão da sede espiritual, ou seja, nas visões anteriores. Então, Deus está comigo no céu, tá? Como verdadeiro homem, ressuscitado, teve a sua ascensão aos céus. Então, Deus está comigo no céu. Segundo ponto, tá? Ele está conosco também aqui na terra. E olha só o que ela coloca, conduzindo-nos, e isso foi mostrado na terceira visão, onde vi Deus em um certo ponto. Então, se você que está acompanhando, né, desde o início, você vai entender que lá, quando ela teve ali, então, a terceira visão, ela colocou isso para nós, né? Ela disse isso para nós, está lá no capítulo 11, se você quiser retomar, tá bom? Está lá no capítulo 11 lá. E Ele está conosco em nossa alma. E olha o que ela vai dizer, habitando nela eternamente, governando e nos mantendo. Então vamos pegar esses pontos, né? Habitando, governando e nos mantendo. Então, assim, se Deus está em nós verdadeiramente, Ele precisa habitar em nós. Se Deus está em nós verdadeiramente, Ele precisa governar. E se Deus está em nós verdadeiramente, como ela está dizendo aqui, Ele precisa nos manter. Então, se Deus está em nós, você será mantido por Ele, você será governado por Ele,
e há uma habitação, né? Há uma habitação celeste, então, aí na sua vida e aí no seu coração. Então você pode fazer uma reflexão muito grande em cima disso, tá? Assim, no servo, foram mostrados então para nós o dano da cegueira, provocado pela queda de Adão, tá? E olha só, e no servo foram mostrados a sabedoria e a bondade também do Filho de Deus. E no Senhor foi mostrada a compaixão, a piedade pela angústia de Adão. E no Senhor foram mostrados a alta nobreza e o louvor eterno, e que a humanidade chegará pela virtude da paixão e morte do seu honrado Filho. Então, tudo aquilo que há de grande, tudo aquilo que há de nobre, né, na pessoa do Cristo, nós viveremos. Com a graça de Deus, nós viveremos um dia assim, dessa forma e dessa maneira também no céu. É isso que tem que estar bem claro no nosso coração e é isso que nós temos que entender, tá? Então, olha só. E assim temos agora um motivo de aflição, pois nossos pecados é a causa das dores de Cristo. E temos permanentemente também o motivo da alegria, pois o amor infinito o fez padecer. Então, dentro de nós tem que ter esse equilíbrio, né? Precisa ter esse equilíbrio. Há algo, infelizmente, ruim por causa do pecado original, que aqui é chamado de aflição e acaba trazendo dor para nós, para os nossos corações, né? Mas também há um motivo de alegria, porque por essa infinita dor, por esse infinito padecimento da pessoa do Cristo, né? O que eu e você nós temos que ter dentro de nós? Nós temos que ter alegria, porque o padecimento e o sofrimento do Cristo não foi algo em vão. Ela segue dizendo assim, não obstante tudo isso, vi e entendi na intenção do Senhor que não podemos nessa vida nos manter sem pecado. Olha só, tá? Em completa e total limpeza, como nós viveremos e poderemos viver no céu. Mas bem podemos, pela graça, nos manter livres dos pecados que nos levariam às dores eternas, como a Santa Igreja nos ensina, e a afastar o pecado venial conforme as nossas forças. Então, algumas coisas que tem que ficar bem claro. A nossa luta, o nosso consentimento, nós temos que lutar contra ele, principalmente aqui nessa questão do pecado venial. Afastar esses pecados conforme as nossas forças, tá? Afastar esses pecados conforme as nossas forças e pedir a graça de Deus por aqueles que não conseguimos afastar pela nossa força, tá joia? E ela segue dizendo assim, e se pela nossa cegueira e miséria a qualquer hora caímos, devemos prontamente nos levantar, conhecendo o doce toque da graça, e com todo o nosso desejo nos reformar mediante os ensinamentos da Igreja, segundo a gravidade do pecado, e seguir adiante para Deus em amor. Como é que a gente se levanta quando a gente cai? Confissão, né? A confissão. É assim que a Igreja nos dá a graça de se levantar em nome de Jesus, tá bom? Pela confissão. Então é isso que ela vem trazer. E aqui eu grifei, olha que coisa mais profunda, né? De um lado, nem cair muito baixo, olha só. De um lado, nem cair muito baixo, inclinando-se ao desespero, e nem sendo de outro lado muito imprudente, como se não cometêssemos nenhum tipo de pecado. Novamente, o equilíbrio, tá? Mas abertamente devemos reconhecer as nossas fraquezas, sabendo que não podemos nos manter nem por um piscar de olhos, se não for pelo cuidado da graça divina. E aí ela encerra dizendo assim, e reverentemente devotando a Deus apenas nele confiando. Então, existe o lado da nossa força, da nossa capacidade, da nossa luta, mas existe aquela questão também, eu vou conseguir em nome de Jesus e pela graça de Deus, né? Eu vou conseguir pela força de Deus e pela força do Espírito Santo. Então, é isso que ela quer que que a gente possa, né, trazer assim, marcado realmente no nosso coração.
né? Marcado realmente em todo o nosso ser, marcado realmente ali em toda a nossa história. É isso. E olha só, pois uma é a visão de Deus e outra é a visão do homem. É próprio do homem mansamente acusar-se a si mesmo, e é próprio da divindade de nosso Senhor Deus, por cortesia, desculpar, perdoar o homem. Né? Então, agora que eu sei que Deus perdoa, então sempre eu vou cometer tipo de pecado, continuar nessa falta. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que existe a queda, infelizmente, existiu a queda desde o começo, que Deus nos levantou. No capítulo anterior, se você assistir, é maravilhoso, o vídeo ficou extenso e tal, mas é muito profundo, né? A queda de Adão e esse levantar de Deus pela vida do novo Adão, que é Jesus, né? Então veja lá, assista lá, compre o livro se você puder, leia, releia, estude em cima. É uma profundidade, algo fora do normal mesmo, assim, porque é algo que é divino, são revelações mesmo do amor divino. Então, eu peço a você que, ao mesmo tempo que existe o esforço humano, esse esforço ele não é absolutamente nada sem a graça, né? E sem a ação divina na minha e também na sua vida. Então, olha só. Assim, nosso Senhor deseja que nos acusemos sincera e verdadeiramente, e esse acusar aqui, ele pode ser aquela reflexão que a gente vai fazer, né? Que esse exame de consciência que a gente vai fazer diante do pecado, né? Tudo aquilo que a gente tem passado, tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Então, olha só, e assim nosso Senhor deseja que nos acusemos sincera e verdadeiramente, vendo e conhecendo a nossa queda e todo o dano que dela proveio, vendo e aprendendo que nunca poderemos ou poderíamos restaurá-la, e com isso quer que possamos, olha só que profundidade, né? Sincera e verdadeiramente ver e conhecer o eterno amor que tem por nós e a sua abundante misericórdia. E aí ela segue aqui nessa visão, ela vê ali então duas partes, uma é lamentável, que é a queda do homem, e a outra é a louvável, que foi a reparação que nosso Senhor realizou ao homem na pessoa de Jesus. Então, existe a queda, infelizmente, a dor, infelizmente, o sofrimento, e como existe, né? E, infelizmente existe essa parte nossa que é tendenciosa, o germe, né? Do pecado que ainda está em nós ainda, mas existe também esse levantar de Deus, essa ação de Deus, esse poder divino de Deus amoroso, misericordioso, que quer nos arrancar dessa situação, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus não é para permanecer no estado de pecado, mas é para nos tirar, nos mudar, nos arrancar dessa situação. E aí, no último parágrafo do livro, desse capítulo 52, a mística Juliana de Norwich, ela diz assim, tá? A outra maneira do Senhor de considerar feio foi mostrar interiormente a era mais elevada, mas era uma com a primeira, pois a vida e a virtude que temos em nossa parte inferior procede da parte superior, tá? E olha só, e descem a nós desde o amor natural e do amor superior pela graça. Entre a vida de um e a vida do outro não há nada, pois é tudo um único amor. Só que existe essa divisão. E olha o que ela vai colocar. Eu nunca tinha estudado algo dessa maneira ou visto dessa forma, né? Eu grifei aqui e ela vai dizer assim: esse abençoado amor tem agora em nós uma dupla tarefa. É o que ela vai dizer, tá? Pois na parte inferior estão as dores, paixão, misericórdia e perdão. E outras coisas que são vantajosas. Mas na parte, olha só, na parte superior não há nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Exceto todo o mais elevado amor e uma maravilhosa alegria. E nessa alegria, todas as dores, todos os nossos sentimentos são totalmente restaurados. Então, que nós possamos, então,
né? Pegar essa primeira parte em nós, né? Vamos dizer assim, essa primeira tarefa que existe dentro de nós, e nós possamos então mergulhar nessa segunda tarefa, né? Que nós possamos a cada dia vivenciar, que nós possamos a cada dia nos encher daquilo que é a vontade de Deus para mim e para você, que é o que ela pede aqui para nós. E aí ela encerra dizendo assim: nessa hora, nosso Senhor me mostrou não apenas que nos absolve da nossa culpa na contemplação da parte superior, mas também a louvável nobreza que trará a nós pelo trabalho da graça em nossa parte inferior, transformando toda a culpa de nossa queda em um louvor eterno, assim que estivermos unidos ao ser mais alto, acima de nós. Aqui ela encerra, né? Assim ela encerra. Tá joia? Então, mais uma vez eu quero aí mostrar para vocês, Juliana de Norwich, tá bom? Revelação do Amor Divino, editora aqui Paulus, tá? Pode pedir aí nas melhores livrarias, pode pedir também pelo site, se você não tiver como ir a uma livraria da Paulus. Eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba você, ajudar muito mesmo, tá? Deus abençoe e até uma próxima. Debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Jesus, o amor de Maria, e até a próxima. Fique com Deus, tá?